Então vamos à aula de coesão textual, conectores, né? Então a gente vai entrar ali numa aula bem importante que eu vou tentar fazer da forma mais leve possível. Estou usando fone porque está caindo uma chuva torrencial aqui. Outra coisa, está frio pra caramba e eu ainda estou de mudança, então tem ali o estúdio, meu estúdio não tá tudo perfeito, tá? Então coesão textual, conectores, aula 5, @Jober Keitel. Me sigam lá no Instagram, né? Qualquer dúvida, na medida do possível, eu respondo, tá? Beleza? Então, olha só, eu vou fazer sim uma leitura contigo, tá? Eu vou sim fazer uma leitura e eu vou trabalhar em muitos detalhes aqui. Eu digo que essa aula aqui é o suprassumo do que nós trabalhamos até agora, tá? Então, a gente estudou, né, que a banca está mais interessada na habilidade de leitura do que no conhecimento de nomes técnicos. Não quer dizer que eu não necessite saber os nomes, as coisas técnicas, talvez eu não precise saber os nomes, tá? Porque tu vai perceber, eu vou trabalhar 10, aliás, muito mais que 10 questões nessa aula. Vai ser com as tabelas, tá? Eu vou retomar essas tabelas 2 vezes e vou lascar funcho, tá? Em questões, mas também teorizando. Lembre-se de que foram analisados os termos de referenciação, que se referem a outros termos, expressões, orações ou ideias, tá? Existem outros mecanismos de coesão, como a coesão por elipse e a coesão através de conectores sintáticos e linguísticos, que incluem preposições, conjunções, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, tá? Bom, a boa notícia é que esse assunto não é difícil, mas a má notícia é que é preciso ter uma memória excelente para conjunções, tá? Eu trouxe uma tabela para ti aqui, cara, guri, muito boa de trabalhar. E a gente vai estar retornando essa tabela várias vezes. Além disso, eu coloquei explicações para além das questões para que fique bem tranquilo de responder questões. Não te limita a responder apenas essas questões. Faça mais questões, né? Se o curso disponibilizar simulados, os faça. Caso não, busque questões, tá? Dá o teu pulo, tá? Existem listas de conjunções que precisam ser memorizadas, tá? Sim, nós precisamos mais ou menos, vamos dizer assim, decorar, tá? Né? Memorizar nada mais é que colocar na memória. Decorar é de coração, né? De guardar no coração, tá? Conectores coordenativos são aqueles que introduzem orações coordenadas sindéticas, tá? Orações coordenadas sindéticas. As orações assindéticas não tem conjunção, tá? Porque é assindético, beleza? Né? Então, os conectores coordenativos podem estabelecer 5 tipos de relações de sentido. E aqui eu trago a primeira tabela para ti, tá? Nós temos adição, alternativa ou alternância, adversidade ou adversativa, constrativa, né, o contraste, ou oposição opositiva, tá? Explicação e conclusão, tá? Então nós temos 5 conectores coordenativos, tá? Quanto à adição e nem, não só mas, né? Como ou, tá? O ou ele vai aparecer aqui embaixo também na alternância ou na alternativa. Professor, mas como eu vou saber a diferença? É isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Quando ele é unissignificativo ou quando ele é plurissignificativo. Como o próprio nome diz, né? O ou, ele é adição ou ele é alternância, tá? E daí, como é que eu vou saber, tá? Por exemplo, né? Olha só, o porém, ele só é adversativo. Se cai um porém lá, pá, só posso substituir por um adversativo. Eu não posso substituir por outro. No entanto, né? Ou seja, ele é unissignificativo. Né? No entanto, o ou, ele pode ser aditivo, como ele pode ser alternativo. E daí, eu vou ter que lembrar-me dessa tabela aqui mental. Olha, o ou ele pode ser aditivo ou pode ser alternativo. E daí eu vou ter que ver o contexto, tá? Algo que nós trabalhamos muito nas aulas anteriores, beleza? Então, alternativo é ou, reticências, ou ora, quer, seja. Quanto aos adversativos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e também o e, tá? O e também pode ser adversativo, como pode ser aditivo, beleza? Quanto às coordenativas explicativas, o que, o pois, o porquê, o porquanto.
conclusão, logo, portanto, por conseguinte, destarte ou dessarte, tanto faz, então, pois, né? Pós-posto ao verbo. O que quer dizer pós-posto? Vem depois do verbo, tá? Ok? Não vem antes do verbo, tá? Lá no final, nos exemplos vai ficar bem fácil. Então nós temos aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva, tá bom? Ok? Relação de sentido e seus conectores. Primeira tabela para ti. E daí nós entramos nos conectores subordinativos, tá? Eles vão introduzir as orações subordinadas adverbiais. Cara, isso aqui tá muito massa de entender, tá? De repente, do teu grau de estudo, dá uma arrepiada no início. Mas isso aqui tá bem organizado para te responder muita questão. Beleza? Então aqui à esquerda nós temos as relações de sentido. Causa, condicionalidade, comparação, consequência, concessão, conformidade, finalidade, proporcionalidade e tempo, tá? Dentro dos conectores causais, nós temos pois, porque, porquanto, visto que, já que, uma vez que, na medida em que, como, o por mais o infinitivo. O infinitivo são os verbos, né, terminados em ar, ou ir. Beleza? Show de bola. Condicionalidade, se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que. Comparação, o como, mais, menos, que, do que, tanto, quanto, consequência, tão quanto que, de modo que, de maneira que, concessivas ou concessão, embora, com quanto, posto que, mesmo que, ainda que, não obstante, apesar de, conformativas ou conformidade, como, conforme, segundo, consoante, finalidade, para que, a fim de que, para mais infinitivo, a fim de mais infinitivo. Proporcionalidade, à medida que, a proporção que, quanto mais, mais. Temporalidade, tempo, quando, enquanto, desde que ou desde quando, né, ao mais infinitivo, tá? Não infinito, né? Infinitivo aqui, tá? Beleza? Show de bola! Então nós temos as tabelas aqui e nós vamos adiante, tá? Adiante. Como é que a gente vai empregar esses 14 conectores todos aí, né? Lembrando que nós temos 9 subordinativos e 5 coordenativos. Então, não são os conectores, relações de sentido. Essas 14 relações de sentido e todos esses conectores dentro dessa tabelinha aí que eu passei para ti. Beleza, olha só. Essa matéria ela é tanto estudada em gramática quanto na interpretação de texto, tá? Na gramática o foco é classificar as orações, tá? Já na interpretação de texto, que é o nosso foco aqui, o foco da tua banca, tá? São analisados as relações de sentido que os conectores criam, tá? Então eu coloquei para ti aqui, ó, P1 e P2, tá? Estudo, aprendo, né? Existe sim uma lógica, né, semântica, né? Quem estuda logo, né, talvez logo, não sei, aprende ou não aprende. Existe uma relação de sentido entre o verbo estudar e o verbo estudar. Então nós temos duas orações: estudo, aprendo, tá? E aqui eu vou trazer para ti o seguinte texto. Lembre-se que o texto é como uma colcha de retalhos, com partes que chamamos de P1 e P2. Essas partes não estão conectadas sintaticamente, mas fazem sentido juntos, tá? Eu não coloquei nenhum conectivo entre os dois verbos, estudo e aprendo. Eu coloquei aquelas duas setas ali, né? Beleza? Essas partes não estão conectadas sintaticamente, mas fazem sentido juntas, porque estudar e aprender pertence ao mesmo contexto. Concorda comigo? Claro que sim. Além disso, o sujeito das ações é o mesmo. Eu estudo, eu aprendo. Tá? Sujeito oculto, né? Ele está escondido atrás da desinência verbal. Embora haja uma ligação semântica, ou seja, de significado, e uma certa conexão sintática, não há um conector formal, como uma conjunção ou preposição unindo essas partes. Existe sim coerência, que é mais importante que a coesão, tá? A coerência vem antes da coesão, ok? Faz sentido, né? Assim como os retalhos vêm antes da linha da agulha para fazer a colcha, tá? A coesão não garante a coerência. Usar palavras como portanto ou assim sendo não faz sentido se não houver uma lógica por trás. Bom, vou trazer um exemplo aqui. Às vezes eu vou corrigir uma redação, às vezes não, muitas vezes aliás, tá? E o aluno vai lá e no último parágrafo coloca portanto, ou coloca destarte, ele quer usar mais bonitinho. Vou voltar aqui para vocês verem, olha aqui, ó, a questão da conclusiva, né?
cara coloca lá, ó, portanto, destarte, tá? Isso aqui tem o mesmo sentido. Eu não utilizo o destarte, tá? Às vezes eu quero me aparecer, vamos dizer assim, que a pessoa não sabe o que é, vai ter que procurar, né? Claro que o corretor ele sabe, tá? Ele estudou isso, né? Ele quer procurar, eu uso o destarte, né? Mas o cara vai lá e coloca portanto no último parágrafo da redação. E ele jura, né? Tem a certeza, a convicção que ele está fazendo um texto correto, tá? Ok? E ele não fez as ligações nos parágrafos anteriores, né? E ele, ó, coloca lá um portanto e eu digo, cara, tu não chegou, não é uma conclusão isso. Não é porque tu usou o portanto que tu chegaste a uma conclusão. E a pessoa fica reativa, fica braba, né? Fica magoada, né? Enfim, e é muito comum isso, tá? Mas como, professor? Se eu coloquei um portanto, tá? Não é que eu coloquei um portanto que eu, de fato, né? Fiz um texto coerente, tá? Ok? Ou coeso. É sempre importante lembrar que a coerência vem antes, né? Da coesão. Então eu tenho que fazer uma coerência toda para colocar um portanto que faça sentido na conclusão, de fato, dessa redação, tá? Bom, nesse texto há coerência e coesão, mas não há um conector formal, tá? Estudo e aprendo, tá? Estudo, aprendo. Tem coerência, tem coesão, tem, mas não tem nenhum conector, tá? Vamos pensar assim, ó, várias possibilidades, tá? Estudo, logo aprendo, tá? Olha só, no primeiro que eu coloquei, na verdade, é estudo e aprendo, né? Ficou aqui, estudo e aprendo. O P2, né, que é o aprendo, né, ele se soma ao P1. Então, nada mais é que um conector aditivo, ok? Aqui está o E, ó, nessa tabelinha aqui. Eu estou adicionando uma ideia, beleza? Observe, aqui no segundo, estudo, logo aprendo. O P2, o aprendo aqui, é conclusão do P1, tá? Porque logo é de natureza conclusiva. Vou voltar aqui na tabelinha, olha só. Logo é de natureza conclusiva, tá? Tá aqui, ó, tinha saído erradinho, logo, tá? Logo é de natureza conclusiva, tá? Ao pressuposto de quem estuda aprende, né? Estudo, logo aprendo. Concluo que logo aprendo. Mas se eu digo estudo e aprendo, eu estou adicionando, eu estudo e também aprendo. São duas coisas, né? Enfim, se somam-se, né? Estudo tanto que aprendo, né? Estudo tanto que aprendo. O aprender é a consequência de P1, tá? É a consequência de P1, tá? Ó. Relação de consequência, né? Estudo tanto que aprendo. Ó a presença do tanto aqui, tá? E olha o tanto aqui, ó. Poderia ser o tão ou quanto, né? Estudo tanto que aprendo. Tem em outro lugar esse tanto que não tem, só tem na consequência, tá? Tanto que só tem na consequência. Então, logo, né, eu vou ter o tanto quanto, que daí é a comparação, mas o tanto que é consequência. Então ela é unissignificativa. Eu não tenho em mais de um elemento da tabela. É isso que eu quero que tu percebas. E tu vai perceber isso no decorrer dessa aula. Algumas eu decoro e pá, beleza. Outras eu vou ter que analisar o contexto. Mas como eu sei all, sei all, né? O tanto que unissignificativo, só está na consequência. Beleza, é consequência. Beleza? Então o P2 é sim consequência de P1. Estudo para aprender, tá? Estudo para aprender. Estudo para aprender. P2 é finalidade de P1, tá? P2 é finalidade de P1, tá? Finalidade, tá? Estudo para aprender. Para mais infinitivo. Lembra que eu falei dos verbos? A aprender, né? Para aprender. Para mais infinitivo. Finalidade, só tem ali, tá? Estudo para aprender. O P2 é finalidade P1. Aprendo na medida em que estudo, tá? Olha só, P2 é causa de P1, tá? Primeira coisa, aqui fica um pouco mais abstrato. O que é causa? Causa é o motivo, tá?
Choveu e ficou molhado. Choveu é a causa, né? A consequência, né, é ficar molhado. Beleza? Entende? A abstração às vezes o aluno confunde, né? Então, o estudo é a causa de P1. Eu estudo, né, na medida em que aprendo, tá? Então, é causa, causal. Na medida em que. Vamos ver se a gente tem lá na causal. Vamos lá. Causa, ó. Na medida em que, tá? Só tem na causa. Não tem em outro lugar. Existe ainda o a medida em que, tá? A medida que, aliás, perdão, a medida que na proporcionalidade. Todavia, a causalidade só tem na medida em que. Então, ela é unissignificativa, na medida em que é causa. Tá? Aprenda à medida que estudo, tá? Olha só, aqui nós entramos na proporcionalidade que eu comentei há pouco, tá? Então, olha só. Existe aqui, não. Vamos observar, há uma relação diretamente, uma proporcionalidade entre estudar e aprender. Ó, P2 e P1 são diretamente proporcionais, né? Ó, aprenda à medida que estudo. Então, vou aprender à medida que estudo, tá? Né? Mas não é recíproco, tá? Não são duas relações percentuais iguais. Né? Então, eu aprendo à medida que estudo, tá? Beleza? Então, aqui entro na proporcionalidade. É interessantíssimo o estudo disso, né? Aprendo se estudo. Aprendo se estudo. Eu só vou aprender caso eu estude. É uma condicionalidade, tá? Vamos voltar aqui. Tá? Olha só, aqui na condição, tá? Olha aqui, ó, condição. Se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que, tá? Então, P2 é condição de P1. Estudo, mas não aprendo. Estudo, porém, não aprendo, tá? Então, ele se opõe a P1, né? Então, é uma adversidade, né? Uma opositiva, tá? Aqui o mas não é soma, né? Não é aditivo. Poderia ser, né? Poderia, tá? Mas ali, no caso, é uma contrariedade. Estudo, todavia, não aprendo, né? Beleza? Espero que tenha sido tranquilo. Vamos indo aos poucos. É importantíssimo usar conectores, pois eles facilitam a leitura do texto. Recomenda-se usar esses conectores lógicos nas frases. Na prova, é necessário entender essas relações. Então, se tu não entende, tu não usava o Destart, começa a usar, a brincar com teus amigos, né? Que é a conclusão, né? Na frase estudo, logo aprendo, o logo estabelece uma relação de conclusão, tá? O logo nem sempre precisa ser uma conjunção, nem sempre ele é uma conjunção. Ele pode ser até um advérbio, né? Como vem logo, pois estou com pressa. Agora, no próximo exercício, vamos abstrair, né? Abstrair significa captar a essência de algo, né? Essa habilidade é importante para o aprendizado, tá? Nosso sistema nervoso não nasce pronto para abstrair. Desenvolvemos isso com o tempo, tá? Por que é difícil um pouco a análise sintática, entender essa questão, por exemplo, de causa e consequência? Claro que eu tento trazer alguns macetes, algumas coisas que facilitem esse conhecimento, né? Que tu acerte a questão. Mas essas questões, elas são muito abstratas, né? Tu tem que ir além do concreto para poder compreender, tá? Na matemática, quando nós aprendemos o conceito de x, como uma incógnita, né? Lá nos anos iniciais, estamos abstraindo. Isso significa que estamos retirando a essência do conceito e aplicando em situações análogas, parecidas, semelhantes, tá? Bom, vamos lá. Ainda dentro dos conectores, né? Vamos ver as relações de sentido, né? P1 e P2, dentro do mesmo esquema, né? Observe, a parte 1, existe a parte 1 e a parte 2. O X é um conector, tá? Eu quero que tu entenda esse esquema. Aqui é a oração 1, né? A parte 1 e a oração 2, tá? A parte 2. E aqui o X é um conector. Como eu trabalhei com vocês aqui, tá? Todos esses exemplos aqui eu voltei com a tabela para explicar bem detalhado para te entender, tá? O X é um conector. Ele pode ser chamado também de conectivo. O examinador quer saber, né? Qual a relação que X introduz, tá? Qual é a relação desse conector aqui, ó, tá? No texto, X introduz a ideia de tá? Bom, o que significa esse 14 aqui? Eu já falei lá no início, né? Existem 14 maneiras de preencher essa coluna, essa lacuna acima aí. 5 relações de sentido que os conectores coordenativos podem estabelecer: aditivo, alternativo, adversativo, explicativo e conclusivo. E 9, né, relações de sentido que os conectores subordinativos podem estabelecer. Ao todo são 14 relações de sentido.
Esses 9 eu não coloquei de novo aqui, tá? Mas são esses 9 aqui: causa, condição, comparação, consequência, concessão, conformidade, finalidade, proporcionalidade e tempo, tá? Beleza? Seguimos adiante, tá? Devagar e sempre. Se x for unissignificativo, que eu já falei que ele só tem um significado, lá na tabelinha aparece uma vez, eu me concentro no x e ignoro P1 e P2. Se tem um na medida em que, tá? Lembra que eu coloquei na medida em que tal, é tal coisa, né? Vamos ver, ó, na medida que, só pra te lembrar aqui, ó, na medida em que, tá aqui, ó. Lembra que eu marquei antes? Ele é, na medida em que ele é causa. E acabou, ele não está em outro lugar. Então eu não preciso nem me concentrar no P1 e no P2. Sacou isso? Eu não preciso saber entender alhos com bugalhos. Ele é um significado, ele é um põe um marco lá. É causa e acabou, ponto final. No entanto, se ele for plurissignificativo, ele tem mais de um sentido, né? O E, por exemplo, ele pode ser duas coisas. Eu vou precisar olhar o que o P1 me diz e o que o P2 me diz e estabelecer essa relação de sentido para poder, sim, colocar certo ou errado ou marcar a alternativa correta, dependendo do tipo de questão. Tá? A seguir serão destacados os conectores plurissignificativos que aparecem na lista. Tá? Olha só, conectores plurissignificativos. Estudei e aprendi. Olha só, aqui já vamos direto, tá? Estudei e aprendi. Aqui eu tenho uma adição, tá? Uma adição. Eu estudei e também aprendi, tá? Estudei, vírgula, e não aprendi. Aqui é uma oposição, eu poderia substituí-lo por mas, tá? Mas não aprendi. Essa vírgula não é obrigatória aqui, tá? Essa vírgula é facultativa, eu poderia colocá-la ou não colocá-la, tá? Aqui é malicioso, né? Tá? O que marca a oposição não é a pontuação. Até reforcei aqui, tinha esquecido disso. O que marca a oposição é a relação lógica entre estudar e não aprender. Por quê? Tu pensa assim, bah, eu estudei, então aprendi. Não, eu não aprendi. Estudei, mas não aprendi, tá? A vírgula, inclusive, é facultativa. Se ela for retirada, a relação continuará sendo de oposição, tá? De contraste, tá? Beleza? Outros conectores plurissignificativos, o ou, né? Ele é aditivo ou ainda alternativo. O mas, ele pode ser adversativo ou aditivo, tá? Por exemplo, aqui no mas, ó. Estudei, mas não aprendi. Estudei, porém não aprendi. É uma ideia de oposição. Não só estudei, mas aprendi. Não só estudei e aprendi, tá? Aqui sim ele tem uma ideia de adição, beleza? O ou, não estudei ou aprendi, tá? Né? Eu não estudei ou aprendi. A ideia é de soma, tá? Então aqui, olha só aqui o ou malicioso, né? Não estudei ou aprendi, tá? Ok? Não está dizendo que ele fez uma ou outra coisa, ele está somando, não estudei e aprendi, tá? Ok? Estude ou não aprenderá. Aqui sim ele tem a ideia de alternância, de alternativa. E ainda nós temos aqui na observação outros conectores como, tá? O como ele pode ser adição, causa, comparação ou conformidade, tá? Olha só. Fiz o trabalho de tal qual conforme o chefe mandou. Conforme o chefe mandou. Conforme o chefe mandou. Aqui ele tem uma relação de conformidade. Eu consigo substituir ele por conforme e vai me dizer que é conformidade. Como está chovendo, não vou à praia, tá? É causa, tá? Ó, só que quando ele é causa, ele tá, né? Aqui, ó, antes do verbo, tá? Bem lá no início da frase. Como está chovendo, não vou à praia, né? Tá chovendo é o motivo, né? É consequência, é não ir à praia. Então, o motivo, a causa é que está chovendo. Como está chovendo, não vou à praia. Ele vai aparecer lá no início da frase. O diretor age como um tirano, igual um tirano. Ele está comparando, tá? Comparativo. Não só falei, como repeti. Não só falei e repeti, tá? Ele é aditivo, tá? Observe essas nuances, né, entre um e outro. Então, nós temos o como conformidade, como causa, quando aparece lá no início da frase, né, no antes do verbo lá. O diretor age como um tirano, ele é comparativo. E o como ali, ele pode ser adição.
não só falei e repeti, tá? Ok? Tô adicionando mais uma ideia, mais o P2 ali, tá? Beleza? Olha só, como está chovendo, não vou à praia, a chuva é a causa de não ir à praia. Como eu expliquei anteriormente, para que o como tenha um sentido de causa, a oração que ele introduz deve vir antes da oração principal. Então ele veio antes da oração principal, lá no início, né? É importante sempre considerar o contexto, tá? O diretor está calado desde que a reunião começou, tá? Desde que tem a questão de temporalidade, desde que a reunião começou. Ela começou em algum momento, tá? Irei à reunião desde que vá comigo, tá? Aqui no segundo tem a ideia de condicionalidade. Irei à reunião caso você vá comigo. Façam as substituições pelos outros elementos da tabela, tá? Mas para isso eu preciso ter esforço. Pega essa tabela, imprime isso aí, ou faz a próprio punho, cola e fica lendo isso aí. Bota no celular de plano de fundo, não sei, te vira, tá? É importante decorar, ajuda bastante, tá? Se eu não decorar, é um pouco mais complexo. É possível, mas eu acho que é necessário tu decorar essa tabela. Vai te ajudar bastante, tá? O pois, tá? Ele tem 3 formas. Choveu, pois o asfalto está molhado. Estou explicando por que o asfalto está molhado. Se substituir isso por quê, poderia ser um porquê junto e sem acento. Choveu, pois, porque o asfalto está... Estou explicando, né? Eu percebi, né, que o asfalto está molhado, né? Pois choveu, tá? Pois choveu. Aqui antes do verbo, ó, antes do verbo. Quando ele vem antes do verbo assim, né, ele é causa, tá? O asfalto está molhado, choveu, pois. Ele é conclusivo, observe, ele vem pós-posto ao verbo, tá? Vírgula, pós-posto ao verbo, conclusivo, beleza? O pois pode introduzir uma explicação, uma conclusão, né? Se vier depois do verbo da oração, ou uma causa. Isso também vale para o porquê, tá? Ó, A pois B, B só é causa de A se B ocorrer antes de A, e B determinará. Por exemplo, né, o C pode ser condição ou pode ser causa, né? Já que o C e o que podem ser várias coisas, tá? Várias coisas, tá? A gente vai ver mais alguma coisa nas questões. E aqui nós ficamos nessa primeira parte da aula, né? Se tá difícil, faz o teu material, a gente vai fazer mais algumas questões, aqui eu fui fazendo as questões. Nessa próxima etapa, nós vamos ter 10 questões, nesse próximo te prepara para ir respondendo, parando o vídeo e respondendo. E depois eu trago uma explicação de cada questão para ti, tá bom? Vou fazer uma aula bem ativa, né? Não uma aula passiva em que tu fica só assistindo. Vou fazer que tu te esforce nessa aula. Não faz uma coisa passiva, tá? Faz uma coisa ativa. Tu vai fazer 10 questões comigo e tu vai aprender bastante coisa, tá? Beleza? Até a próxima parte da aula.